Fala pessoal, estamos aqui com mais uma roda de conversa entre concursos e carreiras. Hoje nós estamos aqui com mais dois novos convidados, Helder e Annelise. Eu vou deixar eles se apresentarem para vocês. A gente vai falar hoje sobre um tema que todo mundo está pedindo. A Annelise vai explicar depois, mas vamos começar aqui com o Helder se apresentando. Bom, prazer, meu nome é Helder, eu sou promotor de justiça aqui no Tocantins. Para minha felicidade, sou tocantinense, então sou promotor do meu estado. Antes de ser promotor de justiça, eu era defensor público lá no Pará. Fiquei 2 anos sendo defensor público no Pará. E antes disso, eu tive uma longa carreira como servidor na Defensoria Pública do Tocantins. Então, eu ingressei na Defensoria Pública do Tocantins com 21 anos. Com 20 anos, não tinha completado 21 ainda. Antes mesmo de entrar na faculdade. Então, fiquei aí quase 10 anos sendo servidor da Defensoria Pública. Aí ingressei no curso de Direito. Fiquei naquela vontade de fazer concurso. Aí passei para defensor público no Pará, foi a mesma época que eu passei para defensor público também no Tocantins e passei para promotor do Tocantins. Exerci por 2 anos e agora vim pro Tocantins como promotor, que já é minha carreira em definitivo. Não pretendo sair daqui para outro cargo, já estou plenamente satisfeito como promotor. E é isso, tive 2 cargos de nível superior, que é defensor e promotor. Uma diferença gritante entre uma carreira e outra, mas cada uma com suas vantagens, e muito tempo como servidor administrativo na Defensoria Pública. Então, é uma experiência muito boa, assim, para entender a lógica. Então, você fez uma troca brusca aí. Bem radical. Defensoria para o Ministério Público. A gente fica na dúvida. Se você queria ser defensor e veio para o Ministério Público, se você queria ser promotor, passou na Defensoria, viu como é que era. Mas antes disso, você teve um outro cargo também, não teve? Tive. Foi o concurso que me deixou mais feliz quando eu passei, de verdade. A primeira aprovação é mais impactante. Isso, meu primeiro concurso, 18 anos, eu fiz concurso para os Correios e fui ser carteiro. Fui ser carteiro, fiquei 1 ano sendo carteiro antes de entrar na Defensoria Pública como servidor. E quando eu falo que foi um dos concursos mais importantes que eu tive, e de fato foi, porque foi um concurso que me tirou da casa dos meus pais, que me fez ficar sozinho no lugar e que me fez ver a necessidade de estudar mais, de fazer outros concursos, tudo. Então, foi nessa época de Correios que eu comecei a estudar Direito, não a faculdade, mas Direito mesmo, em casa, livro, tudo. Aí passei no concurso para a Defensoria Pública de assistente. E por ter estudado na época dos Correios Direito Constitucional Administrativo, eu comecei a gostar demais da disciplina. Então, antes mesmo de entrar na faculdade de Direito, eu estudava em casa, Constitucional Administrativo, Processo Penal, só por gostar. Até que deu um tio, tipo, eu podia fazer uma faculdade. Então, assim, podemos dizer que os Correios representaram o início da tua independência. O início da minha Tanto independência. na questão familiar, daquele apego e de moradia conjunta, quanto financeira. Sim, eu tinha aí 18 anos quando passei no concurso. Meu pai não tinha tanta vontade de eu ir embora, porque ele disse, pô, ele vai embora tão novo. É normal. Isso e tal. Eu acho que ele mentiu pra você. Pois é, não, ele queria que eu fizesse logo uma faculdade e tal. Eu não, eu falei, eu vou. Deu vontade de desistir demais, porque eu não era acostumado a andar no sol, eu não era acostumado... Com a carequinha exposta. Eu tinha cabelo. É o ponto negativo. Era outra pessoa. O único ponto negativo que eu tenho pra contar de substancial foi nos Correios que eu fiquei careca. Vamos saber mais sobre isso daqui a pouco. Estressante, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso aí. Teve TAF? Teve TAF. Teve TAF. 3 dados. Em breve você vai contar. Pronto. Annelise, por favor. Bom, vamos lá, me apresentar então, né? Comecei minha vida bem cedo, nos concursos também. Fui agente de polícia, passei com 21 anos ainda. Estava no meio da faculdade. Qual estado? Santa Catarina, no meu estado, exato, Sim. sou de lá, né? E aí depois disso foi desse jeito, né? Do mesmo jeito que o Helder. Daí eu vi que, poxa, era possível, comecei a tomar gosto por estudar. Depois disso, fui técnica judiciária, também no meu estado, Santa Catarina, no Tribunal de Justiça, que foi a maior infelicidade ter saído da polícia. E aí voltei a estudar e passei para delegada da Polícia Civil do Distrito Federal. Depois... da casa do Lucas. Depois de ter sido reprovada para delegada da Polícia Civil do meu estado, Santa Catarina. Reprovei lá na 2ª fase. Foi uma infelicidade bem grande para mim. Mas aí na sequência veio a aprovação na Polícia Civil do DF. Fiquei lá um tempo sem pensar em retomar os estudos. Mas aí estava meio assim satisfeita com a carreira e pensei em retomar os estudos para o MP, pensando no Ministério Público, que era a minha vontade desde a faculdade. Só que a gente achava assim, eu achava que estava muito longe, que não era pra mim, que precisava estudar muito.
Eu comecei a ver uns colegas passando e pensando, caramba, cada um assim que, poxa, não sou tão pior que essa pessoa, dá pra eu me esforçar um pouco e passar, né? Aí no caminho dos estudos para MP, veio a Polícia Federal, acabei passando na Polícia Federal no caminho e fui chamada na Polícia Federal antes daqui do Ministério Público do Tocantins. Fiquei 2 anos na Polícia Federal e aí chegou a minha nomeação aqui para o Ministério Público do Tocantins. Foi um estado que, quando eu vim fazer a prova, assim, me surpreendeu muito positivamente, não conhecia até então. Sim. E aí tô aqui, né? Há mais ou menos 1 ano e meio. Teve mais uma aprovação também, que você tá escondendo. Uau. Ah, sim, verdade. Durante o período aí que eu tava aguardando minha nomeação para Polícia Civil do DF, nossa, a história é bem complicada. Eu não consegui afastamento do Tribunal de Justiça, não quiseram me dar o afastamento para frequentar o curso de formação da PCDF. Eu não quis judicializar, e aí quis ser corajosa, pedi exoneração, tirei minha OAB e voltei a estudar. Aí nesse meio tempo eu consegui algumas aprovações para concursos de procuradoria, né? Passei para procuradores de município lá, procuradores de autarquia, e assim, o que realmente foi uma felicidade, fui a primeira colocada no concurso de perita criminal de lá. Assim, foi um período que eu dediquei aos estudos mesmo e tive uns resultados bem positivos. E atuou nessa carreira? Passou em tudo. Passou em tudo. Gostava de estudar, então uma coisa que desde sempre, assim, eu sempre gostei muito de ler e de estudar, então acabei sendo chamada, fui a primeira colocada. Sim. Só que eu já tinha sido chamada na PCDF, aí eu pedi fim de fila para perita criminal e fiquei como delegada da Não PCDF. chamou a atenção não, o fato de ser perita em casa? Que é um cargo muito legal também. Foram 2 momentos assim que eu fiquei muito em dúvida na carreira, que foi se eu ia para perita criminal no meu estado ou continuar como delegada de polícia, porque eu gostava mais da carreira, mas lá era meu estado. Sim. E aí resolvi ficar e tentar investir em voltar a estudar para MP. Foi assim, uma decisão meio E difícil. esse dilema entre estar em casa e ir para a carreira que você almeja, Exato. acho que todo mundo passa por isso, né? Jorge, tu fez algum salto de uma carreira para outra? Como é que foi essa parte aí da tua vida? Bem, eu sempre fui muito apegado ali no estado de Goiás, sou de lá, né? E aí, teve aquele período, nós até falamos no último vídeo, que ficou um tempo sem concurso. Sim. E eu só fazia concurso para o Ministério Público. E aí surgiu uma oportunidade daquele concurso da PF que muita gente fez, 2021. Foi esse. Janeiro, fevereiro. Isso. E o Rodrigo também. Exatamente. E logo depois, aí os concursos retomaram a normalidade. Nós fizemos o concurso aqui do Estado de Tocantins, do Ministério Público, em 2022, não é? 2022. E neste período, saiu o concurso de delegado da PC Goiás, né, do meu estado. E eu me lembro que eu fiquei ali com aquele painel de inscrição aberto até o último dia. E no último dia eu falei, vou fazer a inscrição, porque é uma carreira que, apesar, eu nunca tinha olhado a ideia de ser delegado, mas era delegado e delegado em Goiás. É uma carreira muito boa, até no padrão remuneratório, é muito boa a carreira de delegado em Goiás. Estava tendo muito investimento na Polícia Civil também na época, muito investimento por parte do Estado, enfim. Fiz o concurso e foi acontecendo. O concurso de delegado, a gente vai falar mais sobre isso, dividido em várias fases, foi acontecendo e quando eu me vi, eu estava lá matriculado no curso de formação. Fiz 4 meses de curso de formação lá em Goiânia, estava em Anápolis e voltava todo dia, ficava lá o dia inteiro. E foi um período muito gratificante para mim. Infelizmente, logo depois que acabou o curso de formação, a gente não é imediatamente chamado. Então, neste período, que foi mais ou menos 2 meses, o curso acabou em dezembro, eu acho que em março o Ministério Público me chama. Exatamente. Logo em seguida, a PC me chama e eu já estava ali em Paraíso, primeira comarca, inclusive, tive a honra de passar aqui para a Anelise e fiz a escolha por permanecer aqui no Ministério Público do Estado de Tocantins. Mas foi uma decisão extremamente difícil. Todo mundo pensava que ia para Goiás. Inclusive, o pessoal falava comigo, não, então o Jorge, ele está aprovado para delegado lá em Goiás, ele é de Goiás, então provavelmente ele vai optar por... Inclusive, eu falava muito com o Jorge nessa época, porque a desistência do Jorge ia me beneficiar. E naturalmente você, né? A gente estava logo um após o outro na lista. Sim. E eu meio que indiretamente ficava me incentivando. Fica em casa, Jorge. Nada como Fica estar em Goiás. Nada como estar no seu estado. Meu sonho é passar em casa. Aí quando o Jorge resolveu assumir, eu fiquei feliz por ele ter sido nomeado e triste por ser minha vez. Né? Claro, mas e tem uma questão também, a remuneração de delegado em Goiás é uma remuneração Muito É uma das boa. melhores do país. é uma das melhores do Lá, Mato país. Grosso, né? Mato Grosso tá bem também. Mas aqui eu cito um porém.
o acolhimento aqui no Ministério do Estado do Tocantins é muito bom. E a gente foi muito bem acolhido. Pela instituição como um todo, a gente foi muito bem acolhido. Então isso é um diferencial quando a gente vai ter que fazer alguma escolha. Quando a gente não é muito bem, não vou dizer muito bem acolhido, mas quando a instituição não se preocupa com essa questão do acolhimento, Exato. talvez a gente que vem de outro estado fica um tanto quanto mais tentado a retomar, ir para casa. Mas aqui é diferente. Aqui o pessoal do Ministério Público faz a gente se sentir em casa. Faz a gente sentir em casa. Exatamente. A população nos faz sentir assim, né? Eu sinto isso do Tocantinense porque minha família é tocantinense. A sua também. E é um pessoal que recebe bem a gente, que é sempre agradável. Mas eu vivi isso perto do Jorge, porque eu tava ali do lado dele e eu fiquei pensando. No tempo, a gente não se conhecia tão bem, eu fiquei querendo perguntar pra ele, será que ele vai embora ou não, né? Mas esse debate de mudança de carreira sempre é complicado, porque envolve tanto se você vai para casa ou não, se você tá na carreira que você quer ou não, tudo isso entra no cálculo, né? Às vezes você vai gostar mais de estar próximo de casa, próximo da sua família, ainda que não na carreira que você sonha. Outras vezes você fala, não, eu vou aceitar a distância da família para trabalhar com o que eu gosto, né? E esse é um tópico que a gente foi inclusive cobrado aí na internet para falar sobre, né? Por que mudamos de carreira, né? Aí a Annelise vai puxar esse tópico, né? Eu acho que ela passou por um dilema, né? Passou. Bem Foram interessante. esses dois momentos, assim, na época de perita e delegada da PCDF, e depois, como eu falei, né, acabei sendo chamada antes na PF do que aqui. Quando chegou a Sim. nomeação, realmente foi um momento que eu fiquei bem em dúvida, porque a PF é uma carreira sensacional, assim, eu estava bem contente com a atividade, e te dá a possibilidade de voltar para o teu estado. Exatamente. Né? Eu tive essa dúvida também por causa do Brasil. Exato. No tempo eu quis conversar com o Célio, inclusive, porque o Isso. Célio ele saiu de casa, ele estava em Cuiabá. Da capital. Exato. Na capital, como delegado da PF, que era a carreira sonho dele. Aí quando o MP chamou, eu pensei, será que ele vai? Eu duvido. Será que ele tá em casa, né? Mas o MP tem uma carreira muito boa Isso. também, né? E aí foi o que eu fiz. Eu conversei com vários colegas que tinham passado aqui pelo MP Tocantins, né? Que tiveram que fazer essa escolha, como tu falou, teve o Célio, que veio da PF pra cá, teve colegas que passaram por aqui e foram para outros MPs, e todo mundo falando muito bem daqui, do estádio, da instituição, e aí a gente fica naquele momento pensando se sim, se não, aí parei naquele momento e pensei, né? Eu tinha voltado a estudar pensando em MP. Sim. E ele falou, se Deus me fez passar essa prova, né, gente, vou seguir esse caminho mesmo, esse era meu projeto inicial. E aí vim, assim, apesar de tava muito satisfeita com a PF mesmo, gostava bastante, eu tô muito feliz com a escolha que eu fiz, sabe, não me arrependo. Cada dia tenho mais certeza de que eu fiz a escolha que era certa pra mim, sabe. Mas foi um momento bem difícil, por causa de tudo isso que a gente tava ponderando, assim, é uma carreira legal, tem a possibilidade de voltar pro seu estado, que pesa demais pra gente, né. Tem uma atuação nacional também, né? Tem Eu uma achava muito atuação legal nacional. isso de conhecer o país inteiro, eu sempre gostei disso. Sim, bom, o Lucas ficou um tempo na PF, também ficou quanto tempo, Lucas? Eu fiquei quase um ano. Quase um ano Chegou também, ano, né? Então teve a oportunidade de fazer bastante coisa. entendeu? Nossa. É muito legal a PF, assim, pra quem tem vontade de seguir a carreira, nossa, só tenho coisas boas a falar, realmente. E, Annelise, me diga uma coisa, você que foi delegada na PC e também delegada na PF, o que você sentiu de diferença entre PC e PF, no aspecto de trabalho mesmo, matérias, de dificuldade de atuar em cada uma delas, facilidades também, questão de estrutura, o que você sentiu de diferença? Tava fazendo um comparativo dia desses, né, sabe? Não dá pra dizer que tem uma melhor e uma pior, elas têm diferenças, tem pontos bons e pontos ruins, né? Em Toda instituição, toda toda carreira. instituição. Assim, o que eu via da PCDF, a PCDF especificamente, as possibilidades de votação são muito boas, né? Porque o DF é pequeno. E alguns estados têm essa vantagem também, né? As Sim. votações não são muito afastadas. Sim. Por outro lado, você tem um volume de trabalho muito grande. E às vezes é meio angustiante que você não consegue fazer uma investigação do jeito que você gostaria, porque tem muita demanda. Sim. E a PF não, a PF são menos investigações, você consegue dar mais profundidade, tem mais recursos, então consegue fazer um trabalho de investigação mais bacana. Os recursos assim, de pessoal também normalmente são assim, agentes mais qualificados, muitas polícias estão um pouco abandonadas, não tem concursos tão frequentes, Sim. o efetivo é menor. Questão de reciclagem também, está sempre se atualizando. A Né? PF tem muita capacitação. Aí agora tem que comparar as coisas, né? A PF tem um TAF mais difícil, às vezes isso para algumas pessoas pode pesar. Algumas polícias civis já nem TAF tem mais, é só exame de saúde. Sim. Polícia Civil você consegue ter concursos com mais frequência, tem mais chances de fazer, né? Em todos os estados. Todos os também. estados, exato. A A PF já são concursos mais escassos. A remuneração, alguns estados já estão pagando bem melhor. A PF ainda é melhor que a maioria dos estados, mas já tem Sim. estados que pagam bem melhor. Então tudo isso tem que colocar na balança. Mas
eu fui muito contente na PCDF também, tive a oportunidade de trabalhar com pessoas legais, trabalhar com situações assim que tu vê uma diferença maior na vida da pessoa, que na polícia estadual, na polícia civil, você tem contato com a vítima mesmo, né? Sim. De violência doméstica. Agora na PF a gente lida muitas vezes com crimes que não tem rosto, né? Com crimes vagos. São crimes assim, né? Os crimes vagos assim. E que se faz diferença, mas não vê um resultado imediato. Sim. Mas sei lá, as duas têm suas vantagens, suas desvantagens. Desculpa, não comparando muito, eu estagiei nas duas carreiras no âmbito do Ministério Público. Eu estagiei no Ministério Público Federal, em Feira de Santana, que era a cidade para fazer a faculdade, e depois fui estagiar por mais um ano no Ministério Público Estadual. Eu percebi bem essa diferença de contato com a população, de estar mais próximo ali da comunidade da qual você faz parte. Então aquela questão, acho que é mais uma questão de perfil mesmo, de gosto, né? Cada um tem os seus interesses, seu plano de carreira, porque se eu entendi bem, e me corrija se eu estiver errado, eu acho que a sua escolha não passou meramente por uma questão financeira ou até de localidade, né? Acho que é questão mesmo de perfil profissional. Experiência também, talvez. Experiência também, mas tudo pesou, assim, né? É difícil, eu tentava fazer uma lista de prós e contras e conversava com um, com o outro, e na hora de tomar a decisão, todo assim... que existia. Sabe? Nunca se andava. Mas... E o legal da PF também, que eu gostava muito, é essa questão da abrangência nacional, mas também das matérias, né? As matérias eu achava muito legal, porque você conseguia trabalhar com, por exemplo, direito ambiental, que era um dos meus preferidos. Sim. Você conseguia pegar uma abrangência em um nível mais amplo e isso acaba que facilitava um pouco o trabalho, porque às vezes você está, por exemplo, protegendo uma região que pega 2 estados. A PF já não vai ter esse problema, né? Não vai conseguir atuar nele inteiro. Exato. Essa região inteira, a despeito de estar em 2 estados. Agora na PC isso restringe um pouco mais. Você vai conseguir investigar Sim, mais local. Isso também difere, né? Mas até sobre essas carreiras, até aproveitando, eu acho que é interessante a questão do Helder, né? Que veio aí dos 2 lados. Que curioso pra entender essa DPE mudança. e Ministério Público. O que passou na sua cabeça, Helder? Eu tô na DPE, eu sou defensor, mas eu quero ser promotor. Ou então, por que você virou promotor durante a sua... por que você virou defensor, melhor dizendo, durante uma preparação para promotor em tese? Na realidade, essa dualidade de defensoria MP já estava na minha casa desde antes de eu entrar na faculdade, efetivamente. A minha história de concurso, ela se junta demais com a dos meus irmãos, porque eu tenho 2 irmãos que também sempre foram muito concurseiros. E a gente sempre pensou em concurso desde a adolescência, é incrível. Eu tinha, 13, 14 anos e já concurso. Quando eu tiver maior de idade, fazer concurso, estudar concurso. Seus pais eram servidores? Não. Meu pai... Porque eu tinha essa mesma cabeça, mas meus pais eram servidores ainda. Meu pai era pedreiro e minha mãe era servidora pública. Mas foi o meu irmão mais velho, o Rander, que hoje é nosso colega, promotor. Quando o Rander tinha seus 15 anos, ele comprou o livro do William Douglas, Como Passar em Provas e Concursos. Eu comprei esse também. Esse aí me influenciou, foi o primeiro livro que eu li sobre concurso. Pois é, então a gente teve contato com esse livro de Como Passar em Provas e Concursos, a gente com o Rander com 15, o Jorge, que eu domei com 14 e eu com 13. E... Foi que nem aquela bomba que vem do irmão mais velho. Não, eu tava vendo Dragon Ball essa época. Eles vão passar o livro. Mas é isso que acontece. Concorrência cada vez maior. Geralmente vejo o efeito que tem na família, né? A passagem de irmãos, quando tem irmãos, aí geralmente a regra é o irmão mais velho influenciar os mais novos. Sim. E o Rander sempre teve uma cabeça muito boa. Desde a adolescência, ele sempre pode estar no futuro, o que ele faz no futuro. Só para, entre parênteses, com 14 anos, o Rander comprou um açougue para ser açougueiro, então um açougue. Que isso? Ele sempre trabalhou, ele sempre quis trabalhar, e ele pensava em estudo. Eu digo que o Rander já é velho desde os 10 anos. De mentalidade. Visionário demais. Aí, com 15 anos, ele falou, cara, a gente tem que estudar, ficar maior de idade, concurso, tudo. Então, desde adolescente, a gente pensava em concurso. Um detalhe, com 16 anos, eu pedi para minha mãe me emancipar, para ver se eu fazia o concurso do IBGE de 2008. Minha mãe me levou, me emancipou no cartório, eu fui lá fazer a inscrição do concurso. Aí, quantos anos? 16. 16, eu entendi 10, 16. Não, 16. Não pode. Exatamente. Aí eu fui emancipado, aí fui lá fazer a inscrição do concurso e não permitiram que eu fizesse a inscrição. Porque disseram, não é capacidade civil, a emancipação é capacidade civil, tem que ter 18 anos. Sim. Eu droga, então eu tive que esperar entrar os 18 anos. Quando entrei, fiz o concurso dos Correios. Mas enfim, então, eu e meus irmãos. Quando chegou no ano de 2012, que eu já era carteiro,
E nós três fizemos concursos para a área jurídica. Nenhum de nós era formado em Direito, nem fazia faculdade, mas aconteceu que eu e o Rander passamos para assistente da Defensoria Pública do Tocantins, e o meu irmão do meio, o Jorge, passou para passou para oficial de diligências do Ministério Público do Tocantins. Então a gente ficou, 2 irmãos trabalhavam na Defensoria Pública e um trabalhava na MP. Então sempre tinha conversa sobre Defensoria MP, Defensoria MP. Teve uma época, isso antes ainda de a gente entrar na faculdade, que o chefe do meu irmão na época, promotor de justiça, que é o Adriano Ziza, que é o nosso colega, ele foi almoçar lá em casa. E o Adriano, ele falou comigo, ele bateu assim no meu ombro e disse, cara, estuda para um dia para ser promotor aqui em Tocantins. Né? Isso aí eu não tinha nem entrado na faculdade, eu falei, não, tá bom. Mas enfim, trabalhando na Defensoria Pública, eu tinha vontade de ser defensor público. Porque, queira ou não, em regra, quando a pessoa está numa instituição, a tua imagem de alguém que está no cargo bacana é o teu chefe. E eu achava muito bacana os defensores, o que eles faziam, eu estava trabalhando e eu via a atuação deles. E é uma carreira excelente. Não, demais. Ajuda muito a população. Isso, então quando eu entro na faculdade e tudo, eu tinha aquela ideia do que o Ziza tinha falado, estudar para ser promotor, e meu irmão falava dos promotores, elogiando a atuação, tudo. Na época, trabalhou com ele o Ziza, o Breno, o Paulo Sérgio, meu irmão sempre elogiando, nossa, é muito bacana, promotor, tudo. Aí eu ficava nessa vontade de ser promotor, pelo que o meu irmão falava dos promotores. Sim. Só que eu tinha vontade também de ser defensor por causa dos defensores com quem eu trabalhava, o Alexandre, a Cláudia, a Viviane, o Delvan, só defensores muito bacanas. Mas, como a minha frequência maior era na defensoria pública, eu tinha aquele desejo de ser defensor público. Entrei na faculdade com essa mentalidade, defensor público, acompanhava tudo. Só que durante a preparação, eu acabei tendo um pouco mais de contato com o Dr. Paulo Sérgio, promotor, porque foi ser nosso professor na faculdade. E quando tinha júri, eu sempre ia assistir os júris lá em Augustinápolis e eu via os defensores, promotor. Então, de repente, eu com aquele desejo imenso de ser defensor público, de repente, o Ministério Público piscou aí pra mim, eu pisquei de volta. Começou aquele namorinho à distância. Isso. Comecei a flertar com o Ministério. Eu, nos meus estudos, comecei a flertar com o Ministério Público. E conciliava bem os estudos? Não, sim, demais. Meu foco, ao final mesmo dos meus estudos, era o Ministério Público, era o que eu queria. Mas você passou mais para defensor, interessante. Isso. Mas eu passei mais para defensor público. Você fez mais provas também. Eu só fiz um concurso de promotor, foi do Tocantins. Se tiver meu tiro era esse. Aí, para defensor público, naturalmente, eu estudava as disciplinas que são comuns, que são a maioria. Aí eu acrescentava uma criminologia, uma medicina legal, que nos estados cobram, medicina legal na defensoria pública, tudo. Na defensoria? Sim. Inclusive, defensoria pública do Tocantins cobrou medicina legal. Porque era mais comum para delegado. Delegado, eu estudei medicina legal para delegado. Eu também estudava. Não, o concurso da defensoria do Tocantins exigiu medicina legal também. Tinha direitos humanos também. Sim. Aí, deu que quando chegou a época da pandemia, eu já formado, tudo, e entrou realmente os concursos que eu sempre sonhava, que era defensor do Tocantins e promotor do Tocantins. Aí deu que eu fiz os dois e tive a felicidade de ser aprovado nos dois. Defensoria Pública eu fiquei um pouco mais atrás na lista. Dos dois, né? Isso. Cara privilegiado. Ministério Público já fiquei um pouco mais na frente da lista do que a Defensoria, porque já era meu foco mesmo. Nessa mesma época eu tinha abrido concurso para Defensoria Pública do Pará. Aí eu fiz lá também, fui aprovado, aí fui chamado. Então assim, nunca teve esse negócio, nossa, que mudança brusca que tu vai ter de um lado. Não, porque eu sempre tive vontade dos dois. Os dois já andavam juntos. Você conviveu com as duas carreiras? Isso, eu convivi com as duas carreiras e já senti. Quando eu falei que comecei a flertar com o Ministério Público, quero ser promotor, eu não deixei o meu apreço pela Defensoria Pública. Eu continuava achando muito legal o trabalho dos defensores, eu achava muito bacana o que eles faziam. E digo mais, geralmente o pessoal fala, isso que a gente fala, nossa, tu foi para essa mudança radical, defensor, Ministério Promotor, dois mundos muito diferentes, em parte, na área criminal. Sim. Porque assim, o nosso trabalho não se limita ao direito criminal. A gente atua na área de família, proteção ao meio ambiente, criança e adolescente. Então, na esmagadora maioria das áreas de atuação, Ministério Público e Defensoria Pública se completam. Tipo assim, é um trabalho em conjunto. Sim. Só realmente tem essa discrepância de ideias na área
criminal, a gente não pode limitar o criminal. Exatamente. Tem muito promotor que não atua na área criminal e tem muito defensor que não atua na área criminal. Sim. E, por exemplo, numa proteção ao meio ambiente, muitas vezes Defensoria Pública e Ministério Público fazem ações conjuntas, fazem reuniões para tentar... Proteção à infância e Audiências públicas, né? Isso, audiências públicas, tudo. Então não é tão discrepante assim. É porque, em geral, mas uma pergunta, você já saiu dos grupos da Defensoria ou não? Ainda tá ótimo, Não, é ainda- frustrado lá. Eu ainda tenho meu grupo da minha turma dos defensores do Pará, que eu gosto demais deles, não saí lá de forma alguma. Não, é porque em geral a galera que estuda no Ministério Público, que, por exemplo, o caso aqui, eu, o Rodrigo, a Annelise e o Jorge também, a gente estava no Ministério Público e Polícia, né? Sim. E às vezes magistratura também. Aí, quando engloba a Defensoria Pública, pelo menos no meu caso, quando eu fui analisar para o que eu ia estudar, eu senti que ia gerar uma complexidade a mais muito grande. Eu fiz algumas provas como simulado de Defensoria Pública e falei, cara, essa prova aqui está cobrando umas matérias. E uma perspectiva também distinta das carreiras que eu estou fazendo. Aí eu resolvi não conciliar os estudos com a DPE, porque pelo menos para mim, como eu tinha também a preferência pela polícia, magistratura e MP, que eram carreiras minhas preferidas, falei, não vou colocar DPE não, senão vou adicionar muitas matérias a mais às vezes, e uma forma de raciocínio para discursiva, né, que às vezes muda um pouco, que vai me complicar a mente. Né? Não, mas assim, ó, esse negócio aí de mudança, é óbvio que tem concursos que dá para conciliar bacana. Magistratura MP, Defensoria MP, tudo e tal. Só que manter o foco em uma carreira limita em certa parte que tu vai fazer só desse, mas também o teu foco é muito maior que Você isso. fica mais competitivo. Um exemplo. Sim. Um exemplo. Quando eu e meus irmãos, nós estávamos na faculdade, quando eu ali no 6º, 7º período, o meu irmão do meio, o Jorge, disse o seguinte: eu vou fazer advocacia pública, eu quero ser procurador e não faço nenhum outro concurso que não seja procurador. E bom, isso na faculdade ainda, eu quero ser procurador, é o que eu quero. Quando a gente, às vezes, é concurseiro e define, eu quero ser isso, vem muita tentação, ou seja, outros concursos interessantes que a pessoa fica, não, podia fazer esse aqui, podia fazer isso. Ele, servidor do Ministério Público a vida toda, eu tenho certeza que era tentação demais para ele estudar para ser promotor, ou outros concursos bem interessantes. Só que ele foi firme, não, eu vou fazer só procurador e só isso, e focou geral nisso. De nós três, foi o primeiro a passar. O foco faz toda a diferença. Foi o primeiro a passar, ele passou para procurador do município de Campo Grande, aí foi, continuou estudando e fez o concurso para procurador do estado de Mato Grosso do Sul, ou seja, ele mudou de cargo, mas não mudou de cidade, continuou em Campo Grande, tudo. E depois fez para o procurador do Distrito Federal. Onde ele está hoje. Isso, onde está hoje, que é o que ele sempre falava, não, se chegar um dia a ser procurador do DF, para mim é show de bola, tipo assim, era realmente o cargo que ele queria, procurador do DF, e ele conseguiu chegar até onde ele queria, mas, eu imagino, tendo que superar muita tentação de não abrir esse concurso, vou dar uma pausa aqui, estudar essas outras disciplinas para poder focar em outro concurso. Não, ele se manteve e tudo, e conseguiu chegar onde chegou. O Randa e eu, a gente já era um pouco mais de, né, o Randa e eu, a gente já fez de defensor, de promotor, de juiz, de delegado. Então, uma hora a pessoa consegue passar, né? Ainda que seja assim, demora um pouco mais, mas consegue. Conciliando, a pessoa passa. Sim. Mas se focar em algo, tipo assim, eu quero isso aqui, é mais linear para a pessoa Mais conseguir. competitivo, naturalmente. Isso. Eu acho que você pode focar, mas fazer, pelo menos na minha opinião, pequenos desvios Sim. para que você possa abarcar uma outra carreira que Não. seja ali próxima. É isso que eu falei. A pessoa tem seu pró e seu contra. A pessoa focar em uma carreira é bom porque tu vai muito ali. Só que também tu se limita, né? Sim. Então dá pra pessoa tangenciar uma coisinha ou outra. Porque, por exemplo, no meu caso, eu fiz o concurso da PF, esse da época da pandemia, 2021, e eu tive que desviar um pouco o foco, porque eu não tinha foco na área policial e algumas matérias eram diferentes, inclusive algumas leis mais específicas da PF são Federal, cobradas. mas E no caso da PF tinha direito internacional, direito previdenciário, eu não sei se tinha direito do trabalho, tinha alguma coisa dessa área? Não, Né? Então eu estou confundindo com um outro concurso. E aí eu lembro que eu fiz um cronograma à parte, tudo era muito esquematizado, né? Planilhado, como falou o Jorge. Então eu fiz um cronograma parcial para conciliar com o meu estudo do MP, que era a minha carreira de preferência e de foco. E eu lembro que eu separei uns 4 meses ali pré-prova para poder, todo dia, vamos dizer, eu tirava uma hora desse dia para estudar previdenciário, para estudar internacional e tentar abarcar essas matérias. Então eu não desviei do foco, mas eu tentei pegar outras matérias para fazer. Fiz a prova da PF, deu certo, acabei passando nessa época.
E aí não fui para a PF por questões pessoais e outros motivos que me ensejaram a realmente seguir a carreira do MP e fazer outros concursos, mas foi possível conciliar nesse momento. Não, a pessoa consegue, tipo assim, igual eu falei, dá pra passar. Focando em uma carreira específica, talvez... Um pouco tempo. Talvez seja. Talvez consiga reduzir o tempo, Sim. mas... Jorge passou alguma coisa nesse sentido de desviar um pouco de foco ou nunca teve o foco, fazia tudo? Não, eu fazia Ministério Público, meu estudo era voltar para o Ministério Público, mas uma coisa que eu percebi é que nós temos um rol de matérias comuns, magistratura, Ministério Público, as carreiras de delegado também, defensoria também, então nós temos um grau de matéria comum. Essas matérias eu estudava diariamente, Sim. que é direito constitucional, direito penal, processo penal, direito civil, processo civil para Ministério Público, para magistratura, administrativo. Então essas matérias, é aquele bloco comum que a gente vai... que talvez seja 80% ali da prova. Sim, sem dúvida. Então dá pra gente, todo mundo aqui, e eu acho que esse exemplo, por exemplo, do irmão do Helder, hoje é a exceção da exceção. Pelo menos eu acho que a grande maioria... Tenta vários. Ele tem ali uma amplitude maior. Agora uma coisa... Você vê que procurador limita, mas tem de vários estados, né? Tem mais Sim. oportunidades. Bem mais oportunidades. Agora, E municípios também. Agora, para qual concurso eu nunca estudei, assim, pros dois das carreiras jurídicas, é procurador, nunca fiz nenhuma prova, e para defensor também eu nunca estudei, nunca fiz nenhuma prova para defensor. Para delegado, para magistratura e para o Ministério Público, esse sim eu já fiz, mas sempre com a preponderância do MP. Agora, um tema que eu acho bacana nos concursos para delegado, que eu também estudei e fiz, é o TAF. Eu estava pensando... Eu acho que todo mundo aqui que fez TAF tem alguma coisa para acrescentar, porque eu tenho convicção que tem muita gente que está vendo a gente e tem essa preocupação. E a preparação pro TAF sempre é interessante. A minha eu passei por umas engraçadas. Então vai lá. E você tocou no ponto importante do TAF, porque algumas pessoas negligenciam o TAF. Sim. Mas, E você tem que dar a mesma ou até mais importância. Porque o TAF não é uma questão apenas física, como o próprio nome sugere, é uma questão psicológica. E você chegar lá um dia, se sentir preparado para ser avaliado por pessoas muito mais experientes, às vezes da própria carreira que você está ali almejando. Isso a gente tem que ter um cuidado. Isso bate um nervoso, bate um nervoso. Eu tenho um amigo, nossa, é muito triste a situação dele. Ele tinha muito. Não, foi triste, realmente foi triste. Tá gravado, tá? Não, Vai ser gravado. Ele vai saber Eu que vou você tá falar o falando nome. dele. Vai ser Não, publicado. Eu me solidarizo demais com ele, conversei com ele, né? Ele fez concurso para a polícia e tinha um TAF. E ele, extremamente preparado, fisicamente muito preparado mesmo. Fazia tudo, todos os testes. Um dia antes do TAF, ele disse que fez tudo bacana, tranquilo, com tempo de folga. No dia do TAF, eu não sei se bateu a ansiedade dele, ele acha que foi ansiedade, ele travou no abdominal. Travou, ele não conseguia. Aí, na primeira tentativa, não conseguiu um tempo. Já Aí muito nervosismo. vai pra segunda tentativa, é pior ainda. A pessoa já vai com... Caramba. Reprovou no abdominal. Nossa. No dia seguinte, ele conseguiu tranquilamente. Ou seja, já reprovado. Psicológico, conta muito. Pois é, porque o TAF não é só físico, ele é psicológico. Ó, o meu TAF da PF de 2021, quando eu estava estudando, no tempo eu não estava me preparando tão bem para a barra, né? As outras eu fazia tranquilo, mas a barra eu negligenciei um pouco. Quando eu tive a certeza que eu ia fazer o TAF, eu nem lembro o período anterior, mas foi pouco tempo antes, o período não era tão grande, né? Entre o resultado e o TAF. Aí eu falei, vou fazer o TAF. Aí eu ia a barra, né? Cara, aí eu fui treinar a barra. É a primeira vez que eu fui fazer a barra, muito tempo sem fazer. O tempo eu não tava treinando. Era quantas barras, Lucas? Eram quantas no 2021? No mínimo. Eu acho que eram poucas. É porque no de 2025 foi pra 5. Era 3. Foram 3 a masculina. 2 ou 3, salvo engano. Isso. E pra Eram 2 mulher? ou 3, agora eu tô na Na dúvida. mulher aí que 10 tá. segundos? Na né? mulher tem que segurar. Era isometria, mas antigamente era barra dinâmica. A PCDF, quando eu fiz, era o mesmo TAF da PF sem a natação, tinha corrida no lugar, e era barra dinâmica também. Pois Muita Então, como é que era reprovação. o TAF da PF? Pois é, o TAF da PF é de flexão, barra, a barra, salto, corrida e O natação. salto horizontal. Salto horizontal. A natação, em geral, o que mais gera medo no povo, e a barra, né? E foi meu trauma, depois eu vou contar. Pois é, no meu da Todo barra, mundo tem sinal de TAF. teve um efeito psicológico também. Eu fiquei muito ansioso. No dia, eu tive até visão de túnel. Na hora que chamaram a minha vez para fazer a barra, cara, eu fiquei tenso. Eu só conseguia ver duas coisas, a barra
e o examinador, né? Porque eu tinha muito medo dele contar o número de novo, né? Quando você tá fazendo a barra, vai contando. Isso é horrível. Duas. Aí eu tinha medo de falar duas, eu na terceira, duas, eu na quarta, meu Deus. Aí o seu psicológico vai lá no chão. Mas comigo, a adrenalina me ajudou. Quando eu tive essa visão de turno, na hora eu fiz a quantidade, só não eram duas mesmo nesse concurso de 2021, porque estávamos na pandemia e tinha que usar máscara. Aí no pós-pandemia eles diminuíram os índices. Aí quando eu fiz a segunda, aí eu fiz mais uma, eu falei, cara, dá pra sair mais duas tranquilo. Sim. Mas eu tava com a adrenalina lá em cima. E eu descobri que isso fazia efeito mesmo, porque depois eu fiz o concurso também em 2025 e mudou. Foram pra 5 barras. Então eu falei, não, então eu vou fazer 6. E aí no tempo eu já tava treinando melhor. Quando eu cheguei lá, foi tranquilo. De novo, eu fiquei ansioso, porque você se vê ali avaliado numa situação que você tem que fazer força. Sim. E, cara, saíram as 6 e eu faria mais 3 ali, tranquilo. Mas a ansiedade em mim me gerou um pouquinho mais de força. Tem gente que trava. Aí depois você tem que descobrir. Por isso que é importante treinar, né? Se você não treina antes, até em uma situação de ansiedade acima, você fica nervoso e na hora não sai, né? A natação, que tem uma parte técnica, é outra. Aí deixar o Rodrigo. E essa questão do treino eu passei pelas duas experiências, né? Porque eu fiz o concurso da PF para delegado 2 vezes. Teve esse 2021 que nós fizemos e teve um anteriormente, não sei se 18 ou 19. Isso. E o que acontece? Eu já estudava para o Ministério Público, era meu foco, abri o concurso da PF. Falei, poxa, bacana, né? Se eu passar, tô feliz da vida, uma carreira, né, que também muita gente sonha e certamente eu seria feliz se lá estivesse. Por N motivos. Mas aí o que foi que eu pensei? Vou manter o meu foco de estudo e negligenciei o teste físico. Porque às vezes você é ali novo, né? Você é ali recém-formado, você acha que, muito confiante, você acha que vai chegar lá, fazer a prova, contar com a sorte de você fazer o tempo da natação necessário para atingir o índice. Como é besteira E isso assim, é um erro grave, né? Porque a gente tem que se preparar para o TAF da mesma forma como eu disse aqui antes. Exato. Ou até de uma forma melhor, porque nós não somos atletas, nós não vivemos fisicamente em constante movimento. Salvo algumas O Jorge pessoas, né? discordou aqui, ele pensa que nós não somos. Fale por você, Não, né, cara? só te interromper. E ainda mais, eu tenho a impressão de que reprovar no TAF dói mais do que reprovar nas provas escritas. Assim. Deixa eu te falar. Porque eu pensando, eu cheguei quase lá essa E aí eu estava num bom nível de provas, né, de fazer questões objetivas e subjetivas, negligenciei o TAF lá de 2018. Quando eu cheguei no dia para fazer, claro, confiança lá embaixo, vendo todo mundo ali até fisicamente muito melhor preparado do que eu, que você tem que se cuidar, né? A gente não pode fingir que, né, que é só chegar e fazer, você tem que ter uma preparação. E aí o que acontece? Eu lembro que eu ainda consegui fazer a barra, se eu não me engano a ordem era assim, fiz a barra e depois a gente ia para natação. Lá em Salvador, né? Você faz nas capitais do país. Quando eu fui para natação, aí o curioso é o seguinte, um amigo meu, lá de Santo Antônio de Jesus, que é minha cidade, que hoje é BRF, inclusive, estudou para concurso junto comigo, e ele acabou o seguinte, eu lembro que eu não sabia nadar, então eu aprendi a nadar para fazer o TAF, fiz faltando 2 meses. Meu Deus. Aí eu fiz uma postagem no Instagram, procurando um professor de natação, alguém que pudesse me ajudar, né? Para chegar o mais preparado possível. E esse colega, né, Marcos, o nome dele, é que eu agradeço aqui nesse vídeo, porque eu lembro que um amigo nosso em comum do mesmo bairro viu minha postagem, essa postagem chegou até ele e ele tomou a iniciativa para me dar aula. Né? Então ele teve esse gesto de solidariedade de ir até a mim. Eu lembro que ele chegou na minha porta de casa com esse colega em comum, dizendo, pô, velho, eu sei nadar, já fui nadador profissional, de fato já tinha competido e se disponibilizou. E como ele sabia que eu era um pouco cedo, que estava num ritmo muito bom, a gente poderia ter essa troca de experiência. Ele também estava querendo estudar para fazer concurso e tal. E aí acabou que um ajudou o outro nesse sentido. Eu lembro que a gente acordava às 5 para 6 da manhã quase todos os dias, porque foi um treino extremamente intensivo, focado na prova. A gente ia no clube lá na cidade e no período de frio, lá na minha região, entre maio, junho e julho, faz muito frio de manhã, você acorda com 16, 17 graus para poder aprender a nadar. Mesmo assim, eu aprendi o básico, porque você tinha que ter um foco em bater o tempo, não importa como você nade, né? Nadar tem técnicas, para você, inclusive, fazer em menos tempo. Mas o foco dele é o seguinte, não, eu vou te ensinar você a aprender o básico e atingir aquele mínimo ali que você precisa para poder passar. O fato é que, nos treinos, lembro que nos últimos 15 dias pré-prova, eu atingi esse índice. Só que quando eu cheguei lá, eu não estava confiante, ainda estava muito nervoso.
Quando eu caí na Psicológico piscina, afetou. aí foi o psicológico. Você bateu na água, né? Quando eu bati na água, o óculos saiu. Ah, daí. Nossa. Só que você também faz parte, você às vezes nada sem utilizar o óculos, não tem problema nenhum. E eu também tinha testado dessa forma. Só que aí o nervoso, quando o óculos saiu, eu simplesmente parei no meio da piscina. Nossa, nem prosseguiu. Nem prossegui. Cadê Nervoso, meu óculos? parei. Foi um trauma ali. Tem a segunda oportunidade de você fazer novamente, né, na Mas aí já PF. tá- Tentei novamente e não consegui também. Eu fui, mas não voltei. Porque a cabeça ali estava muito abalada, né? História do meu Desespero, abalado. né? Dá um desespero. Aí vem aquela frustração natural, só que eu guardei isso. E 2 anos depois, quase 3 anos depois, teve um novo concurso da PF, resolvi fazer novamente, aí já na época da pandemia, Já treinando. só que dessa vez você tem que Chegou no corrigir o erro, jeito, né? cara. Chegou no Qual o jeito. princípio básico da gente que é concurseiro? Você precisa ir corrigindo os erros para ir evoluindo. O que foi que eu fiz? Saiu o edital, acho que eu lembro que na semana seguinte Tava nadando. eu já fui, já estava nadando. Aí eu já comecei a preparação, já tinha uma noção básica de natação, mas mesmo assim eu pedi um apoio de um profissional. Sim. Né? Nem todo mundo tem esse apoio, claro, até por questões financeiras que geram custo, mas eu resolvi me dedicar ao máximo. Passei 4 meses nadando, sem exagero, de segunda a sexta e fazendo todas as outras provas. Então eu lembro que eu perdi 13 quilos só nesse período de 4 meses e cheguei lá muito tranquilo, bati todos os índices no máximo. Show. Porque aí a preparação Se a treina. pessoa for observar, uma coisa ajuda a outra. Porque, queira ou não, a pessoa que estuda, até por rendimento do estudo ser melhor, a pessoa tem que fazer atividade física. É. Né? O cérebro Sim. oxigena, tudo. Então, dá para conciliar demais. O TAF, o treino pro TAF auxilia o estudo teórico. Exatamente. Disso Ganhe da saúde, natação. ganhe tranquilidade. Exatamente. Isso da natação é um erro muito comum no pessoal da PF. Deixar pra treinar a natação só depois que sai a aprovação. Exato. Achando que vai dar conta O de tempo tudo. é curto. O tempo é muito curto. Natação, principalmente. Eu lembro desse curso nosso da pandemia. Eu também, depois eu quero contar a minha história de reprovação, mas eu lembro que eu estava treinando natação lá em Brasília e muita gente da PF treinando lá. Eu lembro que eu conversava com a professora, eu já sabia nadar. A minha preocupação maior era a saída justamente isso, assim. Fazer a saída de um jeito correto para não perder o óculos, para não perder tempo. Sim. Eu A bati forma que você entra na água. eu bati tudo o isso. tempo tranquilamente, mas eu queria manter treinada depois do erro que eu tive, né? Desse jeito, não vamos negligenciar nenhuma etapa. E eu lembro da professora comentando, assim, que do tempo que estava, que foi um índice menor, os homens normalmente ainda davam conta, porque na força você ainda consegue ir. Sim. Agora ela estava falando pra mim que tinha uma menina que estava vindo todos os dias, 2 vezes no dia, ela assim, eu tô com pena dela porque ela não vai conseguir. Sim. A gente, o tempo do que a gente tem até a prova, o desempenho que ela tá tendo, ela não vai conseguir bater os índices. E é desse jeito, é muito triste, porque natação, se não tiver técnica, tentar aprender a nadar depois que saiu o edital é muito difícil. Ainda mais agora, retomando os índices anteriores, Os índices aumentaram. elas são índices difíceis, não é fácil de fácil. bater. A minha história de aprovação, vamos lá, em 2012, eu já era agente de polícia, estava estudando e apareceu o concurso da PF, também fiz para papiloscopista. Naquela época os índices eram mais difíceis, a mulher tinha que fazer a barra dinâmica, tinha o salto, tinha natação com esses índices ruins, índices mais difíceis, né? Eu tava lá me achando que eu era super bem condicionada, eu já treinava Muay Thai há muito tempo, eu tinha um condicionamento que corria muito bem, nadava, fazia tudo. Só que aí assim, tá tranquilo, vi os índices chegar e aí, fazer. só chegar e fazer, nem vou treinar pra isso aí. Mas por via das dúvidas, um pouco antes da prova, do dia da vou testar como é que tá fazendo as coisas. A barra eu fazia, no mínimo era uma pra mulher, eu fazia umas 2, 3, não era muito boa, mas eu tinha um gás muito bom. Aí eu vou treinar o salto, o tal do salto horizontal, vocês já viram. Sim. Cara, eu sou baixinha também, né? Aí eu fui saltar, cara, no limite, era 1,66 m ou 68, eu tenho 1,59 de altura, é mais que a minha altura que você tem que saltar. Sim. Era no limite que tinha que saltar, mas eu disse, tá, vamos lá, vai dar pra fazer. Aí não deu outra, né? Cheguei na prova, primeiro que não é no chão, é na caixa de areia, né? Sim. Já começou o erro aí, não treinei na caixa de areia. Sim. Primeiro salto, vou lá, faço, desequilibrei e caí pra trás. Aí sabe como é que é, né? Caiu pra trás, você conta a distância do último ponto do corpo que tocou no chão pra linha, né? Sim, Então, sim. nossa, deu nada, né? Perde muito. Né? Pronto, acabou, você tem a segunda chance. Segunda chance eu fui tremendo. Aí não deu outra, saltei. Só que daí eu tava tremendo, pisei a linha e queimei. Aí eu perdi no salto. Perdi no salto e tava me achando, porque eu você treinava o pessoal do foi um vexame. Eu cheguei no Muay Thai e todo mundo já me contou como PF. Né? Nossa, vai fazer o TAF, que isso, a mulher faz tudo.
E dá um Não, clima de parece que alguém morreu, né? Aí depois, ela queria mesmo. E aí, qual é a lição que você chega? Que mesmo você, que era bem preparada A fisicamente, lição de toda soberba será castigada. A Perfeito. verdade é essa. É, exatamente. Tem que treinar isso. então, eu sou uma pessoa que todo dia vou à academia, faço corrida de rua, etc Não e dá tal. pra negligenciar. Não tem nada a ver com a prova É. direcionada, né? Não, isso aí, eu tive exemplo disso na minha situação, nem tem concurso. Esse negócio de a pessoa achar que está preparado. É. Quando eu fui tirar a habilitação, Sim. na moto, o primeiro dia que fui ter aula, tudo. Não, nem preciso dessas aulas, não. Tá sossegado aqui pra mim, tudo e tal. Aí, Chegou no dia. eu desdenhava demais, porque eu já sabia pilotar, né? Então sabia fazer tudo. No dia do teste, aí tava cheio de gente, eu não sei por que esses curiosos iam lá olhar. Ah, você vai lá olhar, Cheio de vai lá gente, olhar. cheio de E curiosos. no TAF tá todo mundo olhando, né? É, Dá né? uma pressão No enorme. TAF tem tem muita tem que saber, vai ter muita gente te assistindo. Vai ter muita gente. Aí eu fui o primeiro, chamado Léo de Lima Teixeira. Aí eu já comecei a ficar nervoso. Tá Não sei aqui. porquê, aí eu botei o capacete, Como é que liga mesmo? Não sabia desligar a moto. aí fui aqui tremendo. Aí nós passamos pela rampa, aí eu saí da rampa de tão tremendo o guidão que eu tava. Tipo, Você tava pilotando, eu não conseguia subir. Nossa, foi terrível. Aí eu saio, já sabendo que tava reprovado, né? Desligo. Aí escuto alguém, assim, da multidão falando: ih, esse aí tá reprovado. Cara, é horrível. No meu TAF teve um rapaz que reprovou também na natação e ficou aquele clima, porque todo mundo Todo você fica se triste. compadece. É. Você fica, não tem como você não ficar triste. O cara tá chegando, é o sonho dele. Ele tá a meio metro de distância de É uma realizar. prova, você tem o gabarito. É, você tem que ser uma prova de gabarito. Você já tem Então, as assim, suas. aí quando o cara perde, você fica muito mal. Eu lembro que eu tava assistindo a prova dele de natação e realmente era o cara que você tinha dito, ele não sabia nadar. E não adiantava ele colocar força, ele não saía do lugar na piscina. E aí todo mundo tenso, a gente começa a tentar incentivar, mas não pode falar, né, na hora da prova, você tem que ficar em silêncio, mas você fica lá, vai. E cara, na hora que ele não conseguiu na segunda tentativa, todo mundo fica triste pra caramba, é engraçado, mas gera um sentimento assim de união nessa hora. É coletivo, né? A coletiva fica todo mundo mal. Agora, o Jorge também fez. Você fez teste físico? Fiz. Como é que foi a sua preparação lá para PC Goiás? Bem, eu já estava. Eu já fazia musculação, academia, só que quando eu fui fazer a barra, aí eu senti um pouco treinar para fazer a barra. Falei, nossa, eu tenho que treinar. É um treino específico. Exatamente. Então você faz um treinamento direcionado. Lá em Goiás, eu acho que na PF também é 2.400 em 12 minutos. 2.400 homem, Isso. 2 mulheres. Exato. Talvez de 5 para homem e 6 para mulher. Exatamente. Então, assim, a gente sabe que 2.400 em 12 minutos, Não é assim. para quem não... Pra quem não corre, É difícil. É Exatamente. 5 e pouco aí, né? 5, tu tem que sustentar um pace de Isso. 5 5 para e 12 pouco. minutos. 12 minutos exatamente. No ritmo bom. ritmo bom, você, em tese, o homem, ele não anda, ele não vai andar, ele tem Não que dá pra ficar... andar. Não dá pra Não andar. dá pra andar. E eu acho que a mulher também não dá pra ela, tem que Dependendo dar... da mulher, tem que consegue- manter um trote contínuo ou Isso. correr mais rápido pra ter uma folga pra caminhar. Sim. Isso. Mas é difícil. Nós tínhamos o salto também, lá pra gente era 1,80, salvo engano. Pra homem é bastante Aí eu tempo. da PF acho que era 2 e pouco, 2,30. não, é 2 e É? alguma coisa. Era mais de 2 É mais de 2 metros também. era mais de 2 metros, isso mesmo. E a barra, o salto e a corrida. O que mais tirou no meu concurso de Goiás foi a corrida. A corrida, eu me lembro que tinha um colega nosso, inclusive hoje, eu acredito que ele é promotor. Ele tinha um preparo físico muito bom, só que ele teve uma contusão na corrida. E tem que se preparar. Aí não dá pra também, né? caminhar. Não dá. Tem que- E o tem que pior se é que ele preservar. tava se arrastando e a gente passava por ele, e às vezes ficava dando umas voltas assim, pra tentar dar um estímulo, mas não vai. Você tá machucado, não tem como você prosseguir. E isso deixou o nosso... Assim, todo mundo, obviamente, a gente fica muito feliz com a nossa vitória, mas igual o Lucas falou, aquele clima de solidariedade que tem entre a gente, na polícia isso é muito comum. É, a pessoa não é A gente ficou o clima assim de todo mundo. A gente passou, comemora e tal, mas o clima baixou por causa dele e de outros também. Mas o dele foi mais chocante pra gente, é porque assim, ele se preparou, ele estava muito bem e teve esse incidente lá na hora da corrida. E realmente, aí o que eu gostaria de falar, a preparação está ao nosso alcance. É o que a gente pode fazer. Sim. A gente pode se preparar, a gente tem que se preparar. Não existe milagre lá no TAF. Ou você se prepara, ou você não vai passar.
Só que tem fatores que fogem ao nosso alcance. E o que eu acho principal, ainda mais ele que retomou e passou em outro concurso, é isso. Tem fatores que saem do nosso alcance. Algumas coisas ruins podem acontecer. Você só não pode deixar que isso tire o objetivo e o seu sonho. Então eu acho o exemplo dele para mim, porque ele ficou realmente muito mal, ele demorou a retomar para fazer provas novamente. Sim. E eu tenho convicção que ele é promotor de justiça hoje. Ele passou para delegado também em outro concurso e hoje ele é promotor de justiça. E o TAF, ele tem o concurso por todo, né? As nossas fases de concurso, primeira, segunda, terceira fase, as várias fases que nós temos, mas o TAF ele tem essa questão que a Annelise falou, o gabarito é ali na hora. Porque a prova objetiva, a prova discursiva, a prova oral, agora o TAF é ali na hora, você vê ou a sua vitória ou o seu fracasso. Sim. Ao vivo. Não só você, várias pessoas. Eu acho que e o mais importante para a gente que eventualmente participa com outros é ser muito solidário com as pessoas que eventualmente não conseguiram chegar, porque tem pessoas que realmente não vão conseguir naquele momento, vão ter que treinar mais. E eu acho que até o exemplo que o Rodrigo deu aqui, muito bacana, alguém lá na sua casa bater na porta para te ensinar a nadar, eu acho isso muito bacana. E o curioso, né, você puxou esse gancho, que esse amigo que foi se solidarizar comigo para me ensinar a nadar, também passou no concurso da PRF e hoje ele é chefe da delegacia da PRF na nossa cidade. Nossa, então a transformação que um fez no outro através do concurso, né? Um ajudando o outro à sua maneira. Então isso é muito bom. Agora, uma coisa que eu achei interessante, que todo mundo passou por várias carreiras, todo mundo fez staff, inclusive o Helder fez staff dos Correios, né? Fez staff. Não, exatamente. Eu não sabia que tinha teste físico. Nem sabia, né? Não. O povo fica brincando, dizendo que nos Correios tem corrida de cachorro. Talvez esteja e não é mito, eu corri de cachorro. Essa história que eu queria que você contasse. Corri de cachorro, sim. O TAF dos Correios, né, porque era 2.200 em 12 minutos, 3 barras, tinha ergonometria, que é teste de força, tanto aqui da mão e levantando, Sim. e tinha salto também. Então era um teste físico realmente. Tem que ter a carreirazinha. Sim, carteiro, experiência própria, corre de cachorro. Teve uma ocasião que eu tava ali na minha cargueira, amarelinha, né, pra entregar, veio o cachorro correndo atrás de mim, eu fui acelerar e a corrente caiu. Nossa. Não, aí ficou eu aqui me protegendo com a bicicleta, o cachorro latindo, eu aqui me protegendo, meu Deus, vai pra um lado pro outro, e o dono só sorrindo. Os causos da vida. Mas sim, fiz teste físico. Eu não sabia que ia ter teste físico. E quando eu vi a primeira vista, eu pensei, nem vou tentar isso aqui não. Né? Tipo, já estava ali já aprovado, eu não vou tentar isso aqui não. Aí o meu irmão, o Rander, falou, moço, treina, tu não sabe como é que é, provavelmente tu não consegue fazer nenhuma barra, tu é fraco. Eu era magro, super magro. Tu não consegue fazer nenhuma barra, tu é fraco. E moço, é claro que eu consigo, só. Aí, moço, testa aí. Sim. Aí eu fui testar, não saí um centímetro do chão. Não saí. Aí eu falei, meu Deus, tem que fazer 3. Aí foi uma falsa compreensão, né? Você deve alguns subsídios pro Rander, né? Não, deve muito. Não, se eu fosse contar tudo que o Rander já me ajudou em concurso, inclusive, de vez em quando eu falo, cara, eu devo esse meu concurso aqui de promotor pro Rander. Primeiro, que eu não ia fazer o concurso, ele que me incentivou a fazer, moço, faz, eu não vou fazer. Esse é um detalhe, eu não ia fazer porque eu estava desacreditado. Eu estava desacreditado em mim, todo e tal, e eu falei, moço, não vou fazer não, moço, não estou bem de prova. Ele, moço, é o nosso concurso, no nosso estado aqui, vamos fazer. Então, eu só fiz a inscrição porque ele ficou me incentivando demais. A pessoa, às vezes, tão desacreditada, quando a gente já toca nesse assunto, até está tangenciando o que a gente está falando, mas importante. Quando a gente fez concurso, a primeira fase e a segunda foi no mesmo final de semana. Sim. Eu fiz com o Rander. A primeira fase, quando eu fiz, eu fiquei desacreditado no mesmo dia. Eu estava realmente numa fase muito desacreditada de mim. Eu não vou passar nessa prova, não vou passar, mesmo depois de ter feito. Aí, no dia seguinte, na segunda fase, eu querendo desistir, né? Sim. Aí eu pensei assim, vou deixar em branco e vou embora, essa prova vai ser corrigida mesmo. E eu ia realmente para ir embora. Só que eu lembrei, não, mas o meu irmão tá lá fazendo a prova, eu vou ter que esperar ele pelo jeito. Então eu vou fazer. Aí eu fiz, ou seja, mais uma vez, só não desisti por causa dele que eu tinha que esperar. Aí, agora imagine, se eu entrego na prova em branco, Sim. Depois saiu o resultado, passou na primeira fase e a segunda entregou em branco. Né? Aí dói. Mas, Lucas, eu percebi que a nossa conversa ela permeou muito por várias carreiras aqui, né?
Eu queria saber, assim, de uma forma mais concreta, o que foi que você fez sair da Polícia Federal e vir para o Ministério Público? Também queria ouvir os colegas até para a gente entender as razões que cada um teve, né? Cada um tem os seus motivos, né? E é uma questão muito particular, né? Não existe uma fórmula pronta de escolha. Sim, não, esse tema aí é muito bacana, porque a tomada de decisão nesse aspecto, ela me gerou dúvida no dia de tomar a decisão, me gerou dúvida depois também, será que eu decidi certo? Sim. Talvez a Annelise tenha sentido um pouco isso no início também. Eu fiquei na dúvida, porque como eu disse, né, eu gostava dessas 3 carreiras, Ministério Público, magistratura e delegado de polícia. Eu tinha esse interesse pela carreira federal, porque a Annelise até falou, né, a gente pode voltar para casa, eu gostava das matérias, achava legal a atuação da PF. Então, quando eu tomei posse na PF, eu já achava que eu ia gostar, eu me surpreendi. E eu gostei mais do que eu achei que eu ia gostar, eu gostei muito. Então, o período que eu fiquei lá, eu trabalhei e, cara, eu tava muito feliz. A gente fez o concurso quase junto, né, PF, MP aqui, foi relativamente junto. Então, quando eu estava já lá na PF, eu já sabia que tinha sido aprovado aqui e estava na lista. Só que eu não sabia se ia chamar ou não. E em boa medida eu deixei quieto, eu esqueci. E eu tava feliz lá. Tanto é que quando eu fui para Rondônia, eu fui com tudo que eu tinha. Que eram 2 mochilas. E eu levei tudo, fui para Rondônia. E a gente montou nossa casa lá, tava tranquilo. Então eu me estabeleci lá, eu não tinha nenhum plano de sair com proximidade. Ou seja, eu não fiquei contando, será que o MP vai chamar? Assim, você tá trabalhando num local e pensando no outro. Nem passou na minha cabeça. Na MP já eu descobri que eu ia gostar muito da carreira. Eu gostei demais do curso de formação lá, eu achei muito legal, aprendi muita coisa legal, vi que a atividade era até além do que eu estava esperando. E quando eu comecei a exercer a carreira, eu falei, cara, massa, eu vou ser feliz aqui. E tava bem. E quando chamou no MP, eu falei, cara, aconteceu. Só bateu esse momento de reflexão e de ansiedade assim, contra a mudança quando realmente falaram, vão te nomear essa semana, você vai querer vir? Aí eu comecei a calcular. Falei com minha esposa, falei, e aí, vou, não vou, o que você acha? E eu tava muito feliz e realizado lá. Sim. Mas aí, um ponto, claro, tem várias questões que eu analisei, vou entrar nelas, mas um dos principais pontos foi o seguinte, eu pensei, cara, hoje eu descobri que eu sou muito feliz na PF. Eu quero viver com, e se eu tivesse ido pro MP, será que eu seria mais feliz? Aí eu falei, cara, quer saber, eu vou bancar essa escolha que eu fiz no concurso, vou lá descobrir. Se eu me arrepender, eu faço concurso novo, vou estudar, dou meu jeito, dou meus pulos, né? Que é uma filosofia. Você se permitiu ao desafio. Eu falei, cara, eu vou arriscar. Porque é complicado você mudar de carreira quando você está realizado, né? Eu me sentia muito realizado. Financeiramente eu estava me sentindo realizado, profissionalmente eu me sentia muito realizado. No meu dia a dia eu me sentia muito bem, eu gostava do que a PF me oferecia, eu gostava de viajar, eu gostava de planejar a operação policial, eu gostava de planejar a investigação. Enfim, eu me encontrei ali, né? E aí quando o MP veio, eu pensei, será que eu vou gostar tanto quanto aqui? Querendo ou não, o MP ele é mais de gabinete, né? A gente faz um trabalho que é muito bom também, mas você vai ficar mais na sua sala, você vai trabalhar mais em audiências, coisa que o de delegado oferecia de forma diferente, que era aquela questão da dinâmica, é mais dinâmico. Sim. Mas no MP igualmente pode ser dinâmico, né? Claro, mas enfim, vai variar o momento, o tempo de carreira, enfim. Aí quando isso aconteceu, eu fiz esse cálculo e pensei, eu não quero viver com e se eu tivesse ido para o MP? Eu vou lá, vou descobrir se eu gosto ou não e se for o caso, eu dou meu jeito de voltar para a PF. No MP, aí eu fui experimentando, né? Tô gostando ou não. Em certos momentos eu senti saudade da PF, isso fica bem notável, eu nunca escondi, né? Senti saudade, eu gostava do meu dia a dia. Então, quando eu me vi muito mais preso na sala, né? Sim. Ainda mais no começo de carreira, que você fica nervoso, quer fazer tudo direitinho e é difícil. Então, eu passava ali das 8 às 11 da noite, às vezes, trabalhando para conseguir adiantar as coisas. Aí eu lembrava, putz, eu podia estar no meio da Amazônia. Eu amava, eu podia estar no meio da Amazônia. Com o meu colete, com tudo, fazendo minha operação. E eu gostava de ficar fora, né? No ar livre ali. Aí depois eu fui descobrindo no MP, falei, cara, aqui dá pra ajudar muita gente, igual na PF também. Dá pra fazer um trabalho que também é dinâmico e fui gostando, né? Mas aí, veja bem, como eu falei, né? Eu pensei, qualquer coisa eu dou meus pulos, né? Aqui já no MP, quando saiu o concurso da PF de 2025, eu falei, cara, eu vou lá fazer. Sim. Porque eu quero ver como é que seria também. Se minha esposa passasse, eventualmente eu teria a flexibilidade de poder optar.
Sim. Aí eu fiz o da PF de novo, foi já como eu disse, um TAF mais puxado e tudo mais. Deu certo, até a prova oral eu fiz, deu certo, passei também. E quando chegou no psicotécnico, eu já estava me sentindo muito realizado no MP, tinha mudado, né? Sim. Aí minha cabeça já estava, cara, aqui tá muito bom, vou ficar mais tempo, eu quero experimentar mais o MP, eu quero viver mais isso aqui, eu acho que eu tô somando aqui também. E não só estou somando para outras pessoas, como o MP também está agregando muito na minha vida, me trazendo experiência. Eu encontrei também aqui um trabalho dinâmico. Como vocês sabem, eu gosto de ir para a terra indígena aqui, eu gosto de sair lá, conversar, ouvir das pessoas, as coisas, eu gosto de atender, eu gosto. E comecei a gostar também da parte burocrática. Porque você vê o efeito que ela faz, né? Quando o MP tenta ajudar na vida das pessoas, você realmente consegue. Então aquela parte burocrática não é só papel, dizer assim, né, entre aspas, não é só Nem papel sala. tem hoje. Pois é, nem papel tem hoje, né? Não é só tela de computador, ela é também um resultado concreto na vida das outras pessoas. E quando você vê, você se satisfaz bastante. Né? Aí eu